Você foi enganado sobre o que é prosperidade. O segredo não está no seu banco, está na eternidade. E se eu te dissesse que o mesmo poder que ressuscitou Cristo vive em você hoje? Quem é o amigo do Bringente e por que essa descoberta vai mudar a sua história? Pois é, a trajetória final de uma vida importa muito mais do que a velocidade com que a gente se move. Nesse material de hoje, vamos ver que a vida é feita de caminhos divergentes, e a direção que a gente escolhe acaba ditando absolutamente todo o resto. Bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai mergulhar nas raízes da verdadeira prosperidade, usando como base o Salmo 1 e os conceitos profundos do livro Nós em Cristo. E o mais incrível aqui é que ninguém precisa ser um mero observador da vida. A ideia é aprender a caminhar de fato em uma realidade sobrenatural, entender como essas escolhas diárias transformam a gente em uma nova criatura e nos conectam diretamente com o extraordinário. E para organizar essa nossa jornada, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos. 1. Caminhos distintos na vida. 2. A progressão da impiedade. 3. A lei como proteção. 4. A metáfora da árvore. E 5. Redefinindo a prosperidade. Bora lá? Entrando na parte 1, caminhos distintos na vida, ou seja, aquela escolha inicial que acaba moldando o destino de qualquer pessoa. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é o seguinte: todo mundo, sem exceção, está em um caminho. Simplesmente não dá para ficar neutro, sabe? E o texto desconstrói um mito muito popular. Quando a gente ouve a palavra ímpio, logo vem à cabeça a imagem de um criminoso terrível, um vilão de filme. Mas o sentido original esclarece que não é bem assim. O ímpio pode ser uma pessoa ótima, super honesta e agradável na sociedade, mas que simplesmente vive a vida sem nenhuma bússola espiritual. Já o justo, por outro lado, é aquele que é guiado pela luz do verbo, por uma devoção genuína mesmo, buscando sempre uma verdade maior. O que nos leva ao ponto 2, a progressão da impiedade, aquela sutil e perigosa espiral descendente. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso vai se construindo na prática, passo a passo. O Salmo descreve 3 atitudes: andar, deter-se e assentar-se. Começa super inofensivo, né? A pessoa fica apenas andando por aí e ouvindo um conselho ruim. Depois, ela se detém, para um pouquinho para prestar atenção e se envolver. E, por fim, ela se assenta, se identificando completamente com aquele grupo de zombadores. E sabe o que é muito louco? Tem um paralelo perfeito com os dias de hoje. Rolar a tela do celular infinitamente, absorvendo aquele algoritmo cheio de negatividade o dia todo, é basicamente a versão moderna dessa mesma progressão. É uma verdadeira reprogramação mental, treinando o cérebro para normalizar o que, sinceramente, a gente nunca deveria aceitar. E é aí que entra o ponto 3, a lei como proteção. É hora de mudar totalmente a nossa perspectiva sobre as regras. Mas e o caminho de quem busca o sobrenatural? Como é que se escapa dessa espiral que eu acabei de falar? Bom, isso exige uma mudança radical de mentalidade sobre as leis divinas. Sabe aquela história de que regra é um grande estraga-prazeres? Pois é. A regra que diz, por exemplo, para não ferir ou não mentir, não está lá porque a divindade acordou de mau humor. Ela atua, na verdade, como um escudo protetor contra a autodestruição e contra o caos social. Pensa bem, se não podemos ferir o outro também não pode nos ferir. A lei existe justamente para preservar a vida e poupar o ser humano de cair em abismos bem profundos. Só que tem um detalhe fundamental: apenas evitar o mal não é suficiente. E aqui a gente entra em uma metáfora pastoral poderosíssima extraída da fonte. Uma casa não fica vazia. Pensa numa casa abandonada. Se uma pessoa apenas decide parar de fazer algo ruim, mas não preenche a mente e a alma com um propósito positivo, os invasores vão voltar. O vazio existencial sempre vai dar um jeito de ser ocupado. É exatamente por isso que é necessário, de forma intencional, preencher o nosso espírito com a luz do verbo, fechando completamente as portas para o caos. Vamos para a parte 4, a metáfora da árvore. Aqui a gente vai entender a anatomia da resiliência espiritual. Quando essa fundação está bem sólida e a nossa casa está cheia das águas certas, ocorre uma transformação. O texto milenar usa a imagem mais famosa de todas para explicar isso: o indivíduo que é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Vamos quebrar isso em partes? Primeiro, estar plantado significa ter raiz profunda, ter estrutura para aguentar as tempestades da vida. Não é como a palha, que qualquer ventinho leva embora. Segundo, o fruto vem na estação própria, ou seja, existe um tempo de maturação, sem aquela pressa ansiosa. E o detalhe que eu acho mais incrível: as folhas não caem.
Isso simboliza alguém que consegue manter a serenidade, a alegria e a paz, até mesmo no meio do pior furacão. E assim chegamos ao ponto 5, redefinindo a prosperidade. É muito, mas muito além do que apenas riqueza material. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: na era moderna, disseram pra gente que prosperidade é ter muito dinheiro no banco, mas a verdadeira prosperidade eterna é um estado de bem-estar total, integral e sobrenatural. Mexe com o emocional, com o físico e com o espiritual. Prosperar de verdade é viver numa frequência de excelência contínua, realizando obras maiores, fazendo o que é certo mesmo quando não tem ninguém olhando e tendo a certeza absoluta daquela aprovação divina. E tem uma história muito bacana da fonte original que ilustra isso perfeitamente. Imagina um bancário, no meio da tesouraria, gerenciando milhões em dinheiro vivo naqueles dias caóticos de pagamento de grandes empresas. Sem caixa eletrônico, fila dobrando a esquina, um caos absoluto. Mas como ele estava totalmente enraizado nos valores espirituais dele, não teve nem a sombra de uma tentação de se corromper. Por quê? Porque ele tratava o trabalho diário como se estivesse servindo diretamente a Deus e não apenas a um chefe humano. E essa integridade invisível acabou gerando uma confiança gigantesca que se transformou em promoção e em prosperidade genuína na carreira dele. E isso nos mostra de forma brilhante uma grande lição desse estudo. Tem uma frase sensacional de C.S. Lewis que diz que humildade não significa se desvalorizar ou fingir que não tem talentos. Significa tirar o foco do próprio ego, pensar menos sobre si mesmo. É entender que, se a gente é excelente em alguma coisa, seja ensinando, administrando, projetando, esse talento está aí para abençoar o ambiente e quem está em volta, e não só para a autopromoção. Ao decodificar todo esse caminho hoje, fica muito claro que acessar o sobrenatural e viver a prosperidade eterna é sobre fundação e direção. Vimos que todo mundo está em algum caminho, sendo moldado pelo que ouve, com quem se envolve e onde se assenta. Então, para fechar o nosso explainer de hoje, a pergunta que fica martelando é a seguinte: onde as raízes desta jornada estão plantadas exatamente neste momento? Que águas estão alimentando as decisões de hoje? Muito obrigado por acompanhar esta análise e até a próxima.